A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 7: Apressar a Vinda do Dia de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 4. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Quarta-feira. A mistura da lei com a fé. Ler com oração. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. 2 Pedro 3:1. Todos os membros do corpo de Cristo precisam estar envolvidos na produção de nutrientes para o suprimento do corpo. Ninguém se aposenta na igreja. Ficar em casa de pijama numa poltrona assistindo à televisão é esperar a morte. Podemos telefonar e apacentar pessoas. Esforcemo-nos para ter um viver da igreja 7 dias por semana. A degradação da igreja separou os irmãos em duas categorias: clérigos e leigos. Os clérigos preparam o sermão para o final de semana e os leigos ouvem o sermão e trazem ofertas. Mas não é isso que Deus quer. Não pode ser assim entre nós. Somos membros do corpo de Cristo e todos, sem exceção, devemos funcionar. Infelizmente, ainda há resquícios da igreja em Sardes em nós. Achamos que o viver da igreja se resume aos finais de semana. A igreja primitiva tinha um viver da igreja diário. Todos os dias eles perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, e o Senhor lhes acrescentava as pessoas. Atos 2, 42 a 47. Para isso, não é necessário demitir-se do emprego. Enquanto trabalha, separe um tempo para fazer imersão na palavra, sendo energizado para pregar o Evangelho. Não espere o fim de semana, mas viva intensamente o viver da igreja todos os dias. Telefone para alguém a fim de apacentar. Faça missão família. Ajude alguém com a imersão na palavra ou pratique o vem e vê, convidando as pessoas para as reuniões. O viver da igreja primitiva é nosso modelo. Naquele tempo, os irmãos sofreram tribulação e perseguição. Foram ameaçados e proibidos pelos líderes judeus de pregar em nome de Jesus. Entretanto, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, e os sinais e prodígios eram feitos por meio deles. A vida espiritual florescia, todos estavam contentes, e o número de pessoas aumentava. Todavia, no dia da morte de Estevão, levantou-se uma perseguição terrível. O testemunho de Estevão era vigoroso, mas falsas acusações foram levantadas contra ele e o levaram ao sinédrio para ser interrogado. Estevão não se intimidou e declarou que os judeus estavam naquela situação porque nunca haviam dado a devida atenção aos profetas do Senhor. Com a boca honravam tanto Moisés, que fora levantado por Deus, no entanto desobedeciam a sua palavra. E muitos profetas foram perseguidos e mortos por eles. Por último, Estevão disse que Deus prometera suscitar outro profeta como Moisés, o qual é Jesus. A esse profeta, porém, os judeus também mataram, tornando-se traidores e assassinos. Quando ouviram isso, os judeus causaram grande tumulto e apedrejaram Estevão, matando-o. Daí em diante, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os discípulos foram dispersos, restando apenas os apóstolos. Em seguida, Deus chamou Saulo no caminho de Damasco. No capítulo 10 de Atos, Deus enviou Pedro à casa de Cornélio para pregar o Evangelho, abrindo-se então a porta da salvação também aos gentios. Versículos 24 a 43. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios que creram no Senhor, introduzindo-os no corpo de Cristo, numa nítida demonstração de que na igreja não há judeu nem grego, mas Cristo é tudo em todos. Versículos 44 a 48. Contudo, ao retornar para Jerusalém, Pedro foi inquirido pelos da circuncisão, um partido dentro da igreja em Jerusalém, formado pelos judeus que creram no Senhor Jesus, mas que continuavam zelosos da circuncisão e da lei de Moisés. Atos 11, 1 a 18. O apóstolo Paulo esclareceu bem essa questão ao escrever que a lei serviu de aio, de tutor para conduzir o povo de Israel até Cristo vir. Vindo Jesus, o povo já não mais está subordinado à lei. Gálatas 3, 24 a 25.
Entretanto, era difícil para a nação de Israel abandonar a lei e abraçar a fé. Aos da circuncisão, Pedro respondeu que Deus o enviara e contou-lhes a visão do grande lençol e como Deus operou a salvação dos gentios. Essa situação mostra que a igreja em Jerusalém, que tivera um início maravilhoso, passou a ter um viver anormal, misturando a lei com a fé. Após sua terceira viagem, Paulo passou por Jerusalém e não encontrou os apóstolos, mas apenas os presbíteros liderados por Tiago. Atos 21, 18. Esses lhe disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Versículo 20. Havia na igreja em Jerusalém uma mistura terrível. Eles abraçaram a fé em Cristo, porém não abandonaram a lei mosaica. No capítulo 11 de Atos, lemos que dentre os discípulos que foram dispersos, alguns pregaram o evangelho também aos gregos, e a igreja em Antioquia foi levantada. Então a igreja em Jerusalém enviou Barnabé para lá. Atos 11, 22. Ao chegar, Barnabé chamou Saulo de Tarso, versículo 25, que passou 1 ano na igreja em Antioquia, versículo 26. Ao final desse tempo, o Espírito Santo separou a Barnabé e a Saulo para a obra, sendo eles enviados para pregar o evangelho em terras gentílicas, chegando até Roma. Atos 13, 2. Isso é maravilhoso. Deus providenciou esse novo caminho porque não podia mais contar com os de Jerusalém. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.